Bem-vindo à Era Dourada. Hoje estamos explorando as histórias de atores lendários, artistas inovadores e personalidades influentes cujas contribuições deixaram uma marca indelével no mundo. Suas vidas, repletas de triunfos e desafios, continuam a nos inspirar e fascinar. Vamos começar com o enigmático James Dean. Nascido em 1931 em Marion, Indiana, a vida de Dean foi tão breve quanto impactante. Apesar de estrelar em apenas 3 filmes principais, Vidas Amargas, Juventude Transviada e Assim Caminha a Humanidade, ele se tornou um ícone da rebeldia e angústia juvenil. Em Rebel Without a Cause, Dean interpretou Jim Stark, um adolescente problemático, navegando pelas complexidades da adolescência. Sua atuação ressoou profundamente com os jovens dos anos 1950, que viam suas próprias lutas refletidas na tela. O estilo de atuação de Dean foi influenciado pelo método de atuação, o que trouxe um novo nível de profundidade emocional às suas performances. Seu comportamento sombrio e olhar intenso capturaram a imaginação de públicos em todo o mundo. Fora das telas, Dean era apaixonado por corridas de carros, um hobby que acabou levando à sua morte prematura. No dia 30 de setembro de 1955, enquanto dirigia seu Porsche 550 Spyder, apelidado de Little Bastard, ele colidiu com outro carro em um cruzamento na Califórnia. Dean morreu aos 24 anos, consolidando seu legado como um símbolo de potencial perdido e o rebelde sem causa por excelência. Sua influência ainda pode ser vista no cinema moderno e na cultura pop. Avançando, voltamos nossa atenção para o carismático Rock Hudson. Nascido Roy Harold Scherer Jr. em 1925 em Winnetka, Illinois, Hudson superou uma infância desafiadora para se tornar um dos protagonistas mais populares de Hollywood nas décadas de 1950 e 1960. Com sua estatura alta, traços marcantes e comportamento acolhedor, ele estrelou uma série de filmes de sucesso, como Magnífica Obsessão, Tudo o que o Céu Permite e Gigante, no qual ele co-estrelou com James Dean e Elizabeth Taylor. A química em cena de Hudson com a atriz Doris Day em comédias românticas como Confidências à Meia-Noite e Volta Meu Amor cativou o público e mostrou sua versatilidade como ator. Apesar de sua persona pública, Hudson manteve sua vida pessoal privada devido às normas sociais da época. Em 1985, ele se tornou uma das primeiras grandes celebridades a morrer de complicações relacionadas à AIDS. Sua batalha pública com a doença trouxe atenção significativa à crise da AIDS, ajudando a mudar as percepções públicas e a reduzir o estigma associado a ela. A coragem de Hudson em enfrentar sua doença desempenhou um papel crucial na conscientização e no financiamento para a pesquisa sobre AIDS, deixando um impacto duradouro tanto na indústria do entretenimento quanto nas iniciativas de saúde pública. Em seguida, vamos explorar a vida de Anthony Perkins. Nascido em 1932 na cidade de Nova York, Perkins iniciou sua carreira de ator na Broadway, antes de fazer a transição para o cinema. Ele recebeu aclamação da crítica por sua atuação em A Volta do Pródigo, pela qual foi indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante. No entanto, foi sua interpretação de Norman Bates em Psicose de Alfred Hitchcock que gravou seu nome na história do cinema. Em Psicose, Perkins entregou uma atuação arrepiante como o perturbado dono do motel, trazendo complexidade e humanidade a um personagem que poderia ter sido apenas uma caricatura. O papel o estereotipou aos olhos de muitos, mas Perkins continuou a trabalhar em uma variedade de gêneros, aparecendo em filmes como O Processo, dirigido por Orson Welles, e Catch 22. Ele também se aventurou na direção com projetos como Psicose 3. Perkins era conhecido por sua inteligência e sensibilidade, muitas vezes trazendo profundidade aos seus personagens. Ele faleceu em 1992, devido a uma pneumonia relacionada à AIDS, deixando um legado de performances notáveis que continuam a influenciar atores hoje. Agora, vamos explorar a história de Montgomery Clift. Nascido em 1920 em Omaha, Nebraska, Clift foi um pioneiro da atuação do método ao lado de contemporâneos como Marlon Brando e James Dean. Ele fez sua estreia na Broadway aos 13 anos e passou para o cinema com Rio Vermelho ao lado de John Wayne. As atuações sutis de Clift em filmes como Um Lugar ao Sol e A Um Passo da Eternidade lhe renderam a aclamação da crítica e múltiplas indicações ao Oscar. Clift era conhecido por sua intensa dedicação ao seu ofício, frequentemente se envolvendo profundamente em seus papéis. Em 1956, ele sofreu um devastador acidente de carro que lhe causou ferimentos faciais, exigindo cirurgia reconstrutiva. O incidente afetou-o profundamente, tanto física quanto emocionalmente. Apesar desses desafios, ele continuou a entregar performances poderosas em filmes como Julgamento em Nuremberg e Os Desajustados. As lutas de Clift com vícios e problemas de saúde levaram à sua morte prematura em 1966, aos 45 anos.
Suas contribuições para a atuação continuam influentes, inspirando futuras gerações a abraçar a vulnerabilidade e a autenticidade em suas performances. Voltando nossa atenção para Cary Grant, nascido Archibald Alec Leach em 1904, em Bristol, Inglaterra. A jornada de Grant, desde uma infância problemática até se tornar uma das estrelas mais duradouras de Hollywood, é um testemunho de sua resiliência e talento. Com seu sotaque transatlântico, estilo impecável e charme sofisticado, Grant se tornou o epítome do galã sofisticado. Ele estrelou clássicos como Levada da Breca, Jejum de Amor e Intriga Internacional de Alfred Hitchcock. A capacidade de Grant de alternar sem esforço entre comédia e drama fez dele um favorito entre diretores e público. Sua colaboração com Hitchcock resultou em alguns dos seus trabalhos mais aclamados. Apesar do sucesso público, a vida pessoal de Grant era complexa. Ele foi casado 5 vezes e enfrentou escrutínio sobre seus assuntos pessoais. Nos seus últimos anos, Grant se aposentou da atuação para se concentrar em criar sua filha, Jennifer. Ele também se tornou diretor da Fabergé e se envolveu em esforços filantrópicos. Ele faleceu em 1986, deixando um legado de elegância e inteligência que continua a encantar os amantes do cinema em todo o mundo. Não vamos esquecer Tab Hunter, nascido Arthur Andrew Kelm em 1931. Hunter se tornou um ídolo adolescente na década de 50, estrelando filmes como Battle Cry e Damn Yankees. Com sua aparência de galã americano e presença carismática, ele também foi um artista musical de sucesso com sucessos como Young Love, liderando as paradas. Em 2005, Hunter lançou sua autobiografia, Tab Hunter Confidential: The Making of a Movie Star, onde ele discutiu abertamente suas experiências como um homem gay em Hollywood, durante uma época em que tais revelações poderiam acabar com uma carreira. Sua honestidade iluminou as pressões enfrentadas pelos atores para se conformarem a certas imagens e ajudou a abrir caminho para uma maior abertura na indústria. O livro foi posteriormente adaptado para um documentário que explora ainda mais sua vida e impacto. A história de Hunter é de coragem e resiliência, destacando os desafios de manter a autenticidade diante das expectativas sociais. Agora vamos celebrar a vida de Vincent Price. Nascido em 1911 em St. Louis, Missouri, Price foi um ator de formação clássica com uma rica voz de barítono que se tornou sua marca registrada. Ele ganhou fama por seu trabalho em filmes de terror, tornando-se sinônimo do gênero através de filmes como House of Wax, The Fly e The Mask of the Red Death. A capacidade de Price de misturar sofisticação com tons sinistros tornava suas performances cativantes. Além de atuar, Price era um apaixonado colecionador de arte e historiador. Ele escreveu vários livros sobre arte e culinária, compartilhando seus interesses diversos com o mundo. Price e sua esposa, Mary, coautoraram livros de cozinha e até apresentaram um programa de culinária. Ele também fundou o Museu de Arte Vincent Price no East Los Angeles College, tornando a arte acessível ao público. As contribuições de Price para a cultura se estenderam muito além da tela, enriquecendo as artes e inspirando outros a seguir suas paixões. Ele faleceu em 1993 de câncer no pulmão, mas sua influência perdura nos domínios do cinema, arte e literatura. César Romero, nascido em 1907 na cidade de Nova York de pais cubanos, foi um ator e dançarino versátil. Ele apareceu em uma variedade de papéis em filmes, televisão e teatro. No entanto, ele é talvez mais lembrado por sua interpretação do Coringa na série de TV Batman dos anos 1960. O Coringa de Romero era extravagante, exuberante e deliciosamente travesso, trazendo um charme único ao icônico vilão. A carreira de Romero durou mais de 6 décadas e ele apareceu em filmes como O Homem-Sombra e 11 Homens e um Segredo, ao lado do Hatback. Conhecido por seu estilo elegante e maneiras impecáveis, ele era uma figura querida nos círculos sociais de Hollywood. Romero também era ativo na filantropia, apoiando várias causas beneficentes, incluindo organizações que beneficiam crianças e as artes. Ele faleceu em 1994 aos 86 anos, deixando um legado de alegria e entretenimento. Outro personagem fascinante é Dirk Bogarde, nascido em 1921 em Londres, Inglaterra. Bogarde começou sua carreira como ídolo matinal, mas fez a transição para papéis mais desafiadores que romperam barreiras sociais. No filme de 1961, Victim, ele interpretou um advogado que se envolve em uma trama de chantagem devido à sua homossexualidade, um papel ousado em uma época em que atos homossexuais eram ilegais no Reino Unido. Bogarde continuou a interpretar personagens complexos em filmes como The Servant e Death in Venice, demonstrando sua profundidade como ator. Suas performances frequentemente exploravam temas de identidade, moralidade e natureza humana. Além de atuar, Bogarde foi um autor de sucesso,
escrevendo vários volumes de memórias e romances que foram aclamados pela crítica. Seus escritos ofereceram percepções sobre sua vida e a indústria do entretenimento. Ele faleceu em 1999, lembrado como um pioneiro que usou sua arte para desafiar convenções e provocar reflexão. Steve Rubel, nascido em 1943 no Brooklyn, Nova York, cofundou a lendária boate Studio 54 com Ian Schrager. Inaugurado em 1977, o Estúdio 54 tornou-se o epicentro do glamour e excesso da era do disco. Celebridades, artistas e socialites afluíam ao clube, que era conhecido por suas festas extravagantes, iluminação inovadora e política de porta exclusiva. O aguçado entendimento de Rubel sobre a vida noturna e a cultura das celebridades fez do Estúdio 54 um local icônico que simbolizava o espírito hedonista do final dos anos 70. No entanto, o sucesso do clube foi manchado por problemas legais relacionados à evasão fiscal, levando à prisão de Rubel em 1980. Após cumprir sua sentença, ele e Schrager abriram novos locais, continuando a influenciar o setor de hospitalidade. Rubel faleceu em 1989 devido a complicações da SIDA. Seu impacto na cultura popular e vida noturna continua influente, simbolizando tanto o encanto quanto as armadilhas da fama. Agora revisitamos a história de Roy Cohn, um advogado poderoso e controverso, nascido em 1927 na cidade de Nova York. Cohn ganhou destaque como principal advogado do senador Joseph McCarthy durante a caça às bruxas, perseguindo agressivamente supostos comunistas no governo e na sociedade. Suas táticas eram frequentemente criticadas como antiéticas e implacáveis, contribuindo para a atmosfera de medo e suspeita da época. Nos anos posteriores, Cohn tornou-se mentor de figuras notáveis como Donald Trump, aconselhando em questões legais e de negócios. Sua carreira foi marcada por casos de grande repercussão e uma busca incansável por poder e influência. Em 1986, Cohn foi destituído do direito de advogar por má conduta profissional, incluindo apropriação indébita de fundos de clientes, perjúrio e pressão para que um cliente alterasse um testamento. Ele morreu no mesmo ano de complicações relacionadas à AIDS, embora negasse publicamente ter AIDS. A vida de Cohn continua sendo um conto complexo de ambição, influência e controvérsia, servindo como um exemplo de advertência sobre a natureza corruptora do poder sem controle. Lembremos de Sal Mineo, nascido em 1939 no Bronx, em Nova York. Mineo ganhou fama por seu papel como Plato em Juventude Transviada, atuando ao lado de James Dean e Natalie Wood. Sua interpretação do adolescente sensível e problemático lhe rendeu uma indicação ao Oscar de melhor ator coadjuvante aos apenas 17 anos de idade. Mineo continuou a atuar em filmes como Assim Caminha a Humanidade e Êxodo, pelo qual recebeu outra indicação ao Oscar. Ele também apareceu no palco, dirigindo e atuando em várias produções, e até se aventurou na música. Mineo foi um dos primeiros atores proeminentes a discutir abertamente sua bissexualidade, quebrando barreiras em uma indústria que frequentemente exigia conformidade. Tragicamente, Mineo foi assassinado em 1976, aos 37 anos, durante uma tentativa de assalto perto de sua casa em West Hollywood. Sua morte chocou a comunidade do entretenimento, mas seu legado como um ator talentoso e corajoso perdura. Farley Granger é outro ator cuja carreira merece atenção. Nascido em 1925 em San José, Califórnia, Granger foi descoberto por um caçador de talentos aos 18 anos, durante uma produção teatral local. Ele ganhou reconhecimento por seus papéis em Festim Diabólico e Pacto Sinistro de Alfred Hitchcock, onde demonstrou sua capacidade de transmitir emoções complexas e ambiguidades morais. Em suas memórias de 2007, Include Me Out, My Life from Goldwyn to Broadway, Granger discutiu abertamente sua bissexualidade e relacionamentos, oferecendo percepções sobre sua vida pessoal e as pressões de Hollywood. Trabalhou extensivamente no teatro, tanto na Broadway quanto em produções regionais, e apareceu em inúmeros programas de televisão. A abertura de Granger contribuiu para conversas sobre sexualidade e autenticidade na indústria do entretenimento. Ele faleceu em 2011 aos 85 anos, deixando um corpo de trabalho diversificado. Robert Reed se tornou um nome familiar como Mike Brady, o simpático pai em The Brady Bunch, que foi ao ar de 1969 a 1974. Nascido John Robert Reeds Jr. em 1932 em Illinois, Reed tinha uma formação em teatro shakespeariano e trouxe um certo nível de seriedade à sitcom. Apesar da imagem saudável do programa, Reed frequentemente entrou em conflito com os produtores sobre os roteiros, buscando mais profundidade e realismo nas histórias. Reed enfrentou desafios pessoais, lutando com sua orientação sexual em uma era menos compreensiva do que hoje. Ele manteve sua vida privada separada de sua persona pública para proteger sua carreira e família. Reed continuou atuando em várias séries de televisão, minisséries como He,
Rich Man, Poor Man, e produções teatrais até a sua morte em 1992 devido a câncer de cólon e complicações de HIV. Suas contribuições para a televisão continuam significativas, e sua história reflete as complexidades enfrentadas por muitos atores de sua época, que tiveram que equilibrar a autenticidade pessoal com expectativas profissionais. Brad Davis entregou uma performance poderosa, como Billy Hayes, em O Expresso da Meia-Noite, um filme baseado em uma história real sobre um americano preso na Turquia por tráfico de drogas. Sua interpretação lhe rendeu um prêmio Globo de Ouro e aclamação da crítica, catapultando-o para a fama internacional. Nascido em 1949, em Tallahassee, Flórida, Davis era conhecido por seu estilo de atuação intenso e apaixonado. Ao longo de sua vida, Davis lutou contra o vício, uma batalha sobre a qual falava abertamente. Em 1985, ele foi diagnosticado com HIV, um fato que inicialmente manteve em segredo devido ao estigma em torno da doença. Antes de sua morte em 1991, aos 41 anos, Davis tornou-se um defensor das pessoas vivendo com AIDS, criticando a discriminação que enfrentavam e a falta de cuidados médicos adequados. Sua esposa, Susan Bluestein Davis, mais tarde publicou um livro de memórias sobre a vida deles juntos, destacando sua coragem e defesa. Raymond Burr é mais conhecido por seus papéis como os personagens principais em Perry Mason e Ironside, tornando-se uma figura constante na televisão por décadas. Nascido em 1917, em New Westminster, British Columbia, Burr tinha uma presença imponente e uma voz profunda que o tornavam ideal para papéis autoritativos. Antes de sua fama na televisão, ele apareceu em filmes como Janela Indiscreta, interpretando o ameaçador antagonista. Burr mantinha sua vida pessoal privada, frequentemente criando narrativas fictícias sobre seu passado para satisfazer as perguntas da mídia, incluindo alegações de uma esposa e um filho falecidos, que mais tarde foram desmentidas. Foi somente após sua morte, em 1993, que surgiram detalhes sobre seu relacionamento de 35 anos com Robert Benavides, que ele conheceu no set de Perry Mason. Punch Upper. Juntos, eles possuíam e operavam vinhedos e um negócio de orquídeas. Burr também era um filantropo, apoiando causas educacionais e de caridade, incluindo a United Service Organizations. Seu legado inclui não apenas seus personagens memoráveis, mas também suas contribuições nos bastidores e sua dedicação à privacidade e integridade pessoal. Agora vamos falar sobre Spencer Tracy. Nascido em 1900 em Milwaukee, Wisconsin, vencedor de 2 Oscar, Tracy era renomado por seu estilo de atuação naturalista e foi um dos atores mais respeitados de sua geração. Ele estrelou filmes como Captains Courageous e Boys Town, ganhando Oscars por ambas as performances. Sua carreira se estendeu por mais de 4 décadas, com filmes notáveis como Inherit the Wind e Judgment at Nuremberg. Tracy teve um relacionamento de longa data com Katharine Hepburn, tanto dentro quanto fora das telas, aparecendo juntos em 9 filmes. A parceria deles é considerada uma das maiores histórias de amor de Hollywood, embora Tracy tenha permanecido casado com sua esposa, Louise. Ele lutou contra o alcoolismo e era conhecido por sua humildade e relutância em aceitar as armadilhas da fama. Tracy faleceu em 1967, logo após completar Guess Who's Coming to Dinner, um filme que abordava o casamento interracial, um tema controverso na época. Seu legado de excelência na atuação e compromisso com seu ofício continua a inspirar atores hoje. Clark Gable, apelidado de Rei de Hollywood, nasceu em 1901 em Cadiz, Ohio. Com seu charme robusto e presença carismática na tela, Gable cativou o público em filmes como Aconteceu Naquela Noite, pelo qual ganhou um Oscar, e o épico E o Vento Levou, onde interpretou o icônico Rhett Butler. A vida de Gable foi marcada por tragédias pessoais, incluindo a morte de sua terceira esposa, a atriz Carole Lombard, em um acidente de avião durante a Segunda Guerra Mundial. Devastado pela dor, ele se alistou nas Forças Aéreas do Exército dos Estados Unidos, realizando missões de combate na Europa, apesar de estar acima da idade de recrutamento. Gable continuou atuando em filmes de sucesso após a guerra, como The Hucksters e Mogambo. Ele faleceu em 1960 de um ataque cardíaco pouco depois de completar Os Dias Ajustados, que também estrelou Marilyn Monroe. O legado duradouro de Gable, como símbolo do estrelato clássico de Hollywood, continua influente no cinema. História. Tyrone Power foi um ídolo das matinês nas décadas de 1930 e 1940, nascido em 1914 em Cincinnati, Ohio, em uma família com um rico patrimônio de atuação. Ele estrelou em aventuras capa e espada como A Marca do Zorro, Sangue e Areia, e em papéis dramáticos, como em Testemunha de Acusação. A boa aparência e o carisma de Power fizeram dele uma atração de bilheteria e um favorito entre o público. Ele serviu como piloto no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, demonstrando sua dedicação ao seu país. Após a guerra, ele procurou papéis mais desafiadores, como em Nightmare Alley, onde interpretou contra o tipo como um
um vigarista em um drama psicológico sombrio. A morte súbita de Powers, de ataque cardíaco aos 44 anos enquanto filmava Solomon and Sheba, na Espanha, chocou fãs em todo o mundo. Seu trabalho continua a ser celebrado pela energia, charme e profundidade que trouxe aos seus personagens. Vamos celebrar Paul Shenar, nascido em 1936 em Milwaukee, Wisconsin. Um ator e diretor talentoso, Shenar teve uma carreira prolífica no teatro, cinema e televisão. Ele é talvez mais conhecido por seu papel como Alejandro Sosa em Scarface, onde interpretou o ameaçador chefe do narcotráfico boliviano com uma intensidade assustadora, deixando uma marca memorável apesar do tempo limitado em cena. Shenar foi um membro fundador do American Conservatory Theater, em São Francisco, contribuindo significativamente para a comunidade de artes cênicas. Ele atuou em numerosas produções teatrais, incluindo obras clássicas de Shakespeare e peças modernas. Shenar apareceu em vários programas de televisão, como The Streets of San Francisco e Missão Impossível, demonstrando sua versatilidade. Ele faleceu em 1989 devido a complicações relacionadas à AIDS, mas suas performances poderosas e dedicação ao seu ofício continuam influentes entre atores e públicos. Steven Stucker trouxe risadas ao público com sua atuação excêntrica como Johnny Henshaw Jacobs no clássico de comédia Apertem os Cintos, O Piloto Sumiu. Nascido em 1947 em Des Moines, Iowa, a sagacidade rápida e o timing cômico de Stucker tornaram seu personagem inesquecível, entregando algumas das falas mais memoráveis e citadas do filme. Linhas. Suas habilidades de improvisação adicionaram um toque único ao papel. Stucker era abertamente gay em uma época em que poucos atores eram, e ele se tornou uma das primeiras celebridades a anunciar publicamente que tinha AIDS. Ele usou sua plataforma para aumentar a conscientização e apoiar outros afetados pela doença, apresentando-se em eventos beneficentes e falando abertamente sobre suas experiências. Stucker faleceu em 1986 aos 38 anos, mas seu legado de humor e defesa continua a inspirar aqueles que valorizam autenticidade e coragem. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada, pelas vidas desses indivíduos notáveis. As suas contribuições para o cinema, cultura e sociedade continuam a nos influenciar e inspirar hoje. Cada um deles enfrentou desafios pessoais e profissionais, mas seus talentos e histórias deixaram uma marca duradoura no mundo. Se gostou deste vídeo, por favor, curta e inscreva-se para mais histórias da Era de Ouro de Hollywood e além. Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Adoraríamos ouvir você. Até a próxima. Adeus e até mais.